Vamos à palavra de Deus, segundo a Reis, capítulo 2. Segundo a Reis, capítulo 2. Nós vamos ler dois textos esta noite, então preste atenção na palavra. O tema de hoje é integral ou medíocre. Integral ou medíocre? É uma pergunta. Segundo a Reis, capítulo 2, nós vamos ler primeiro do 5 ao 14, marquem aí, e depois nós vamos para o capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 14 ao 19. Eu vou fazer como eu fiz de manhã. Ao invés de nós começarmos do 5, versículo 5, nós vamos começar do versículo 1, ok? Segundo a Reis 2, desde o versículo 1. Preste atenção à leitura. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhes Elias: aguarda aqui mesmo, porque o Senhor está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre para o céu, separando de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fique aqui, pois o Senhor está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: juro pelo Senhor, o nome do Senhor, por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. E em seguida Elias lhe disse: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram. Os dois atravessaram sob terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado à tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chama, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu foste com carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Agora vamos lá para o capítulo 13. E nós vamos ler do 14 ali.
Eliseu ficou doente de enfermidade que levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Joás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente em direção ao leste e atire. O rei assim o fez, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Yahvé, do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerá todos os arameus em Alfeque e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas, e ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes, desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia agora vencerá os arameus 3 vezes somente. Até aqui. Obrigado, Deus, pela sua bendita e poderosa palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que nós lemos traz o final da história de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias, quando o Senhor o leva aos céus. E aí então começa a história do outro grande profeta, Eliseu. Um contexto bastante conhecido do povo de Deus, não é verdade? Os 2 amigos inseparáveis, Elias e Eliseu. Eles saem de Gilgal e no caminho Elias diz a Eliseu: aguarda aqui porque o Senhor está me levando a Betel. Mas Eliseu falou que não o deixaria: eu vou junto contigo. Novamente Elias diz: fique aqui agora em Betel, que o Senhor quer que eu vá a Jericó. E Eliseu insiste: pelo Senhor e pela tua vida, não me separarei de ti. Nestas 2 cidades, alguns amigos, alguns irmãos, aqueles muito amigos, e os discípulos ficaram falando para Eliseu, insistindo com Eliseu: você sabe que hoje o Senhor vai levar o teu mestre. E Eliseu responde: calai-vos, eu sei, aquietai-vos, eu não quero falar sobre isso. Então Deus envia um carro de fogo para separá-los, um carro de fogo puxado por cavalos em chama, para separar esses 2 amigos. E Eliseu sobe ao céu num redemoinho, diz o texto. O segundo texto traz a história do rei Jeoás, que reinou em Israel por 17 anos. Ele teve as suas realizações, os seus feitos, inclusive ele fez a guerra contra Judá, a tribo a qual Jesus descende. Jeoás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando mergulhamos em todo o texto, em toda a história de Jeoás, deste rei, nós vemos que ele se afastou do Senhor e mergulhou numa vida de pecado. Continuou pecando obstinadamente, assim como os seus antepassados. E este é um problema grande da caminhada cristã. Este é um problema muito grande: obstinadamente continuar uma vida de pecado, insistir em continuar uma vida sem comunhão com Deus. Este é o pior estágio do pecado.
O pior estágio do pecado: achar que está tudo bem, achar que está feliz e continuar pecando, desviando-se da verdade, desviando da santidade, e achar que está tudo bem, que está feliz. Nesses dois textos encontramos dois modos de viver a vida. O primeiro é viver uma vida em plenitude de Deus, aquele que busca uma vida completa, uma vida abundante, uma vida coletiva, uma vida integral, um estado que é inteiro em Cristo, e não pela metade, ou não em parte, mas é inteiro em Cristo. O segundo é viver uma vida medíocre, é ter um compromisso com a mediocridade, é aquele que não tem grandes aspirações, vai levando a sua vida arrastada, aquém, um ignóbil, um individualista, aquele que não vê a hora do dia acabar. No primeiro texto, é a pessoa que assume um compromisso com a plenitude, aqueles que não querem apenas passar pela vida, mas querem vivê-la intensamente, intencionalmente, manifestando através da sua vida o nome que é maior de que qualquer projeto humano. Cristãos, na minha opinião, são destes, porque eles são governados por uma natureza divina. Uma natureza divina, é Cristo em nós. É Cristo em nós, conforme Paulo escreve à igreja de Colossos, lá no capítulo 1, versículo 27. Nascidos para uma nova existência, uma nova identidade, identificados até como aqueles discípulos que nós vemos na palavra de Deus, porque à medida que o caráter de Cristo está formando em nós, nós vamos reproduzindo este caráter de Cristo também, nós vamos manifestando o caráter produzido de Cristo em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. É isto que o Evangelho faz, este é o cerne do Evangelho, é nos tornar como Jesus, é uma transformação integral, plena, completa, porque Ele mesmo diz lá em João, capítulo 15, versículo 16, não foi vós que me escolhestes, não é nós que escolhemos, mas eu vos escolhi, e vos designei para irem e darem frutos, e frutos que permaneçam, fruto que permaneça. Discípulos de Jesus têm compromisso com a plenitude, este é o nosso chamado, porque é Cristo em nós, Cristo sendo formado em nós, nos moldando, amadurecendo. Muitas vezes a gente segue juntando os cacos. Muitas vezes nas nossas caminhadas nós vamos indo juntando os cacos, sangrando, mas seguimos, conforme diz lá em Isaías 35, Hebreus 12, mesmo com as mãos cansadas, joelhos cambaleantes, joelhos vacilantes, nós seguimos para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. As biografias estão na Bíblia para mostrar isso. Na genealogia de Jesus estão lá Raabe. Lembram de Raabe? Raabe consta na genealogia de Jesus, a prostituta. Davi, Rute, a moabita, que é a bisavó de Davi, e tantos outros. Nós não somos perfeitos, amados, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos ser de verdade, precisamos ser de verdade.
porque tudo que passamos na vida é para testemunho e glória daquele que nos chamou. Sabe, amados, você ainda terá fome. Você ainda terá fome nessa caminhada. Você ainda terá sede. Você ainda terá lágrimas nesta caminhada. Por isso, ser cheio do Espírito Santo não é termos mais dele. Não é isso. Ele já está em nós, completo. Não veio partes do Espírito morar, habitar em nós. Ele veio completo morar em nós. Então, estar cheio do Espírito Santo é Ele ter mais da gente, é Ele ter mais de nós. Abram lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 em diante. É a oração do apóstolo Paulo pela igreja. É uma oração de Paulo pela igreja. Efésios 3, do 14 em diante, até o 21. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Muito interessante isso daqui que Paulo está falando, porque Jesus resgata toda a nossa paternidade. Muitos de nós, às vezes, nós olhamos para os nossos pais biológicos e nós usamos de bengala para nós não mudarmos a nossa vida. Parece uma desculpa, por causa da minha paternidade. Mas a Bíblia está trazendo, que Paulo está nos demonstrando, que do qual nos deriva toda a paternidade nos céus e na terra, do Senhor. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Em Cristo estamos fundamentados em amor, somos fortalecidos, preenchidos dessa plenitude. Nele somos satisfeitos por um poder que age em nós, para que a glória seja dele na igreja. Na igreja, não é individual, egoísta. Nossa caminhada ela é coletiva, ela é integral, por meio da igreja, o corpo de Cristo. Igreja é um povo aliançado por causa do sangue do Cordeiro, aquele sangue vertido na cruz. Cristo, por causa dele nós temos uma aliança eterna, nós temos um pacto. Por isso, queridos, não existe ex-irmão, não existe ex-irmão, ou então nunca foi irmão. Então nunca foi irmão. Jesus mesmo rogou ao Pai que sejamos um com eles, fundamentados no mesmo amor, na unicidade em Cristo. Nós seremos preenchidos da plenitude de Deus, porque em Jesus está toda a plenitude de Deus. Em Cristo está toda a plenitude do Senhor. Então, no primeiro texto, mostra que Eliseu tinha compromisso com a plenitude. Momento difícil na vida de Eliseu, a despedida de Elias, o seu amigo íntimo.
Eliseu sabia que eram os últimos dias ao lado do seu mestre. E é muito difícil perdermos uma pessoa importante em nossa vida, pessoas que fizeram parte da nossa história. E Elias foi fundamental na vida de Eliseu. E ele sabia que estava chegando a hora de Elias partir. Ele sabia, tanto que Elias diz: fique aqui que eu vou do outro lado do Jordão. Mas Eliseu respondeu: de jeito nenhum, eu não vou me separar de você. E quando está se aproximando aquela hora, aquele momento, Elias perguntou: o que eu posso fazer por você? Existe algo que eu possa fazer? E Eliseu responde: sim, eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Eu quero ir além. Eu quero ir mais longe. Porque Eliseu estava comprometido, compromisso com a plenitude. Eu acho que não existe vitória maior do que essa. Não existe vitória maior que essa. O pai ver o filho ir mais longe do que ele foi, ir além. Não existe uma vitória para um pai maior que essa. Por isso que a Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, para serem lançados mais longe, aonde o guerreiro não pode ir. Nós pais devemos viver de tal maneira, comprometidos de tal forma com a plenitude de Deus, uma vida integral, uma vida completa com Deus, que os nossos filhos vejam, enxergam, tanto os biológicos principalmente, mas os discípulos também, para alcançarem voos mais altos, maiores, para que sejam pais e discípulos que farão o dobro que nós fizemos ou que nós pensamos ser. O teu filho precisa olhar para você e dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser o dobro que eles são. Mas parece que temos uma mentalidade medíocre, porque nós queremos as bênçãos sem os processos, queremos ser campeões sem o treino, sem os processos, e desde cedo transferimos as nossas responsabilidades. Desde cedo nós transferimos as nossas responsabilidades. Marido e mulher é teu filho. Esta é uma fala do homem, né? Do marido. É teu filho. Aconteceu alguma coisa, é teu filho. Para a escola, transferimos essa responsabilidade para a escola, para a igreja, para os coleguinhas de fora. Até em festa de aniversário é o pastor que tem que orar pela criança. É você, papai, o responsável. A responsabilidade é tua, pai. Quantas vezes o seu filho te vê orando no dia? Quantas vezes? Quantas vezes ele te vê estudando, mergulhado na palavra de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes ele te vê louvando, suplicando, em pranto com o Senhor, ou agradecendo ao Senhor com um coração grato? Quantas vezes ele te vê ao dia fazendo isso? Mas no celular, muitas vezes, gritando e murmurando algumas. O que você está formando em teu filho ou em tua filha? O que você está formando neles? Porque os nossos filhos, eles nos enxergam, não é pela fala, não é pela gritaria, é pelo proceder.
É por isso que nós estamos vendo hoje um monte de jovens codependentes, com seus drives rechaçados e quebrados, porque tem uma paternidade omissa e abusiva, e uma mãe superprotetora, manipuladora e controladora. Um pai omisso produz em casa uma mãe controladora. Eu li uma reportagem que 25% dos recém-formados, esse no Brasil, em outros países como Estados Unidos, já esse percentual é muito maior. Mas aqui no Brasil, 25% dos jovens recém-formados, quando eles saem para fazer a sua primeira entrevista de emprego, estão levando seus pais juntos. Estão levando os seus pais juntos. Você entende isso? Este comprometimento, papai, mamãe. Eliseu tinha compromisso com a plenitude. Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero fazer o dobro do que você fez, eu quero trabalhar o dobro do que você trabalhou, eu quero que o nome de Deus seja glorificado duplamente na minha vida. E isso não é um desejo de ser mais que Elias, mas sim um desejo de ir além do que Elias foi. Assim como Jesus disse: obras maiores farão, vocês farão obras maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus não estava dizendo que os seus discípulos seriam melhores ou maiores que ele, mas dizendo que fariam mais, porque partiriam de onde ele parou. Você entende a primazia desta reflexão? Eliseu era um homem que tinha um compromisso com a plenitude de Deus. E Elias responde: olha, isso aí é muito difícil que você está pedindo, porque não sou eu quem atende isso, e sim Deus. Mas vamos fazer o seguinte: se você me ver, me enxergar, quando eu for embora, é porque Deus está te atendendo. E quando Elias está indo embora, diz o texto, num redemoinho, Eliseu o vê, e o manto de Elias cai, e Eliseu diz: Elias, meu pai, meu mestre, meu pai, meu mestre. Eliseu via toda a obra Eliseu via toda a obra de Elias e dizia: eu quero porção dobrada, eu quero porção dobrada. Interessante, embora Eliseu reconhecia que Elias era fundamental, ele também reconhece que ele pode ser um sucessor à altura, mas somente se o Espírito que estava em Elias também agir através da sua vida. Somente se o Espírito que estava em Elias agisse através da vida dele também. Você era um exército, Elias, mas agora que você está indo embora, Deus, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. Eu creio naquilo que Deus pode fazer em mim, em mim. Elias era para Eliseu um ponto interno de inspiração. Eu quero ser uma bênção, assim como você foi. Eu quero ser uma bênção. Amados, pessoas que têm as suas referências como um ponto interno de inspiração e motivação, eles estão preparados para perder, para se entregar, se esforçar, sabendo que nada do que fazemos fica sem recompensa. Nada do que fazemos fica sem recompensa.
Mas pessoas que não têm esta compreensão de que a perda pode abrir espaço para um novo tempo, onde Deus realizará milagres em sua vida, só irá lamentar a perda, o esforço, como que sua própria vida chegou ao fim. É isso que nós vemos no segundo texto. Joás é rei de Israel, mas ele tem compromisso com uma vida medíocre, uma vida de mediocridade. Fez seus feitos, mas andava em uma vida de pecado, obstinado em pecar. Agora é Joás que está perdendo aqui Eliseu, no texto que nós lemos. Eliseu estava doente e Joás vai falar com ele. Ali no verso 14, no capítulo 13, Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Prestar atenção aqui, o que Eliseu disse para Elias, Joás repete para Eliseu. A mesma frase. Porém, esta frase na boca de Eliseu é uma coisa, e na boca de Joás é outra. Na boca de Eliseu é um ponto interno de inspiração e motivação. Na boca de Joás é um ponto externo, para que ele possa ter segurança, porque Joás é um rei inseguro, ele está desesperado. A minha vida acabou, por que Deus fez isso comigo? Inseguro, indeciso, sem confiança. E Eliseu, ele percebe esta reação de Joás e ele diz: calma, fica tranquilo, pega lá um arco, vai lá, busca um arco, flecha, abra a janela que dá para o lado da Síria e atira uma flecha. É assim que Eliseu fala para ele. A Síria naquele momento era o maior inimigo de Israel e Joás era rei de Israel. Assim Joás faz, e Eliseu diz: você está me perdendo, mas fica tranquilo, você tem o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Amados, em todos os momentos difíceis da nossa vida, Deus sempre trará uma palavra de confiança e de consolo aos nossos corações, até vencermos nele, até vencermos nele. A flecha da vitória do Senhor já foi lançada, diz Eliseu, pega as outras e atire no chão. Mas Joás tem compromisso com a mediocridade, ele não vai até o fim, ele não vai além, ele não crê, ele não confia, ele atira 3 flechas e para. 3 flechas e para. Por que uma pessoa não guarda a sua fé até o fim? Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, guardei a fé. Por que uma pessoa não vai até o fim em suas lutas? Por que ela está, sabe por quê? Porque ela está mais comprometida com ela mesma. Ela está mais comprometida com ela mesma do que com aquele que ela diz ser o seu Senhor. Por isso que uma pessoa, ela não consegue ir até o fim nas suas lutas, porque ela está muito mais comprometida com ela mesma do que com aquela que ela diz ser o seu Senhor. Paulo, novamente, em Filipenses 3, versículos 12 e 14, diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito,
Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que eu também fui alcançado por Cristo. Não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem irmãos que só ficam olhando para trás e se lamentando na caminhada. Amados, faltaram recursos para Jeoás? Não, ele tinha até mais flechas. Faltaram forças? Doente estava Eliseu, não Jeoás. Por que você não foi? Ah, pastor, eu preciso ter um tempo. Eu preciso ter o meu tempo, né, pastor? De descanso. Na verdade, ele é um acomodado, é um preguiçoso, é um egoísta. Por que você não ora? Não tenho vontade. Por que você não lê? Por que você não estuda a Bíblia? Me dá um sono. Amados, são pessoas que vão deixando a vida passar, e quando olharem para trás, estarão com o coração cheio de ressentimento da vida, porque a vida vai passar. Jeoás era rei de Israel, mas estava obstinado, mais comprometido com os seus desejos pessoais. Certa vez perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento, Jesus? E ele respondeu: você vai amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar o próximo. Compromisso com a plenitude. Paulo dizia: tudo que vocês fizerem, tudo, sejam em palavra ou em ações, façam para a glória de Deus, dando graças por Cristo Jesus. É entregar tudo, compromisso com a plenitude de Deus. Esta semana estávamos em um congresso de pastores, nós os pastores aqui da igreja, na comunhão EMFAI, a qual nós somos membros. E em todos os momentos, antes das ministrações, há louvores de adoração ao Senhor. E em vários momentos dessas canções, nós cantamos a música É Ele. Quem já ouviu falar, ou quem já conhece? É Ele, do Drops Ina. Uma canção muito profunda, muito bonita, muito inspiradora, e que me levou a refletir muito todas as vezes que cantava essa música. E teve alguns momentos que eu nem cantei, eu só fiquei digerindo aquela letra, para que eu pudesse cantar. E tem o principal refrão da música, diz assim: por Ele que eu estou gastando a minha vida. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. E aquilo penetrava no meu coração, se eu estava gastando a minha vida por Ele. E continua assim: perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. E eu pensava naquela música, que inspiração que teve aquele jovem. Estou perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é dono da minha vida, Ele tem tudo de mim. O governo está nele e Ele traz consigo a sua recompensa. Fecha a música.
O governo está nele e ele traz consigo a sua recompensa. Sabe, amados, se tem uma coisa que Deus não aceita, é uma oferta, é um compromisso, é uma entrega que finge ser tudo quando é pela metade. Isso é muito sério. É uma entrega que finge ser tudo, mas ela é apenas pela metade. E nós conhecemos o triste fim da história de Ananias e Safira. Lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, fingiram, mentiram sobre ser tudo e não era. E nós sabemos o triste fim daquele casal. O que Deus quer da minha vida e da sua, amado? Tudo. 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 Jeoás não tinha compromisso com o tudo, e ele tinha 3 enfermidades na sua alma, que nós precisamos passar longe. Jeoás tinha 3 enfermidades na alma. Primeiro, compromisso com o resultado ao invés do processo. Eu gosto de ouvir que a Síria será vencida, mas eu não quero o trabalho disso. Tem muitas pessoas que querem a vitória, mas não querem o compromisso, o comprometimento da oração, da obediência, da renúncia, do perdão, da santificação, em ir mais, de amar mais, de ir além a caminhada com o irmão. Segundo, compromisso com o imediato e não com o eterno. Tem a tendência de sacrificar o futuro em nome do presente. Ou seja, vendemos a eternidade para comprar o hoje, o meu desejo, o agora, aquilo que o mundo nos oferece. Foi onde o diabo tentou Jesus, lembram? Foi onde o diabo tentou Jesus. Eu te dou todos os reinos e toda a glória deles, se agora se prostrar e me adorar. Mas Jesus tem compromisso com o que é eterno, com a plenitude, com o Pai. Terceiro, compromisso com a solução dos problemas e não com a glória de Deus. Ou seja, soluções para atrair a glória para mim e não atribuir ao Senhor. Não ao Senhor. Amados, quando nós estudamos na Bíblia a história destes 2 profetas, e grandes teólogos consideram 7 grandes milagres. Eles realizaram muito mais, mas grandes milagres. 7 que Elias fez ao longo da sua vida, e Eliseu em vida 13. O que Eliseu havia pedido? Porção dobrada. Quando temos compromisso com a plenitude de Deus, Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança com a gente. E isto implica em Deus realizar o sobrenatural, mesmo depois de você ter partido. 14º milagre. Abram a Bíblia no capítulo 13, versos 20 e 21. 13, 20 e 21. Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu,
o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Ainda que eu não veja a promessa, todavia exultaremos no Deus da nossa salvação. É certo, amados, é certo, a palavra do Senhor sempre se cumpre, sempre se cumpre. E eu lembro de um amigo e um irmão em Cristo, orou anos para a conversão dos seus pais e amigos. Ele era tenente do exército, músico, e aprouve a Deus levá-lo. Para nós, muito cedo, muito jovem, um amigo de verdade. No dia do seu enterro, na última página da sua Bíblia, tinha nomes anotados, daqueles que ele orava pela conversão. E no final estava escrito: é necessário o fruto morrer para gerar outros frutos. É necessário o fruto morrer para gerar outros frutos. Algum tempo depois, muitos daqueles amigos se rendiam a Jesus, inclusive seus pais biológicos. Compromisso com a plenitude, comprometimento com esse Deus que nós falamos, que nós cantamos, que nós adoramos. Não só de boca, mas de todo o coração compromissado com Ele. O apóstolo Paulo diria assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 32 ao 39. A palavra de Deus, ela nos desafia a entregarmos tudo a Ele. Assim como Ele fez por nós, se esvaziou e entregou tudo. O Cristo crucificado naquela cruz, Ele se entregou tudo por amor a nós, e nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós, para dirigir o nosso coração, para consolar o nosso coração. Ele nos deu tudo completo. Então, que sejamos integrais nele, para que a glória seja somente dele. Sejamos plenos em Cristo, em seu nome vivamos na plenitude do Senhor. Amém.